apresentar para vocês uma mulher muito especial e que tem algo precioso para nos ensinar. O nome dela é Débora. A sua história está no livro de Juízes, no Velho Testamento. Débora foi uma juíza em Israel por volta de 1200 a.C. Débora é um dos mais conhecidos exemplos de liderança feminina na história antiga. O papel desempenhado por ela seria impressionante mesmo para os padrões atuais. Ela foi realmente uma mulher à frente do seu tempo. Além de juíza, ela também foi profetisa. A profissão de profeta na sociedade hebraica, assim como a de juiz, também era tipicamente masculina. O acúmulo dessas duas funções era algo inédito, até mesmo para os homens. Além de juíza, profetisa, Débora foi autora e compositora. Sim, o Cântico de Débora, que está registrado no capítulo 5 do livro de Juízes, é um belo hino de louvor ao Senhor, pela vitória dos israelitas contra os cananeus na batalha que ela liderou. Confesso que eu me pergunto como ela conseguia fazer tantas coisas, qual era o seu segredo. Em meus pensamentos fico perguntando, Débora, como você conseguia ser tudo isso? Eu aqui nessa luta e você dando esse show de competência. Talvez ela respondesse, listas, minha querida, listas. A lista nos ajuda a organizar a nossa vida. A lista de Débora é bem interessante. Em Juízes 5:4, vemos essa lista. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. À primeira vista é difícil perceber a lista de Débora nesse simples trecho, mas uma leitura mais cautelosa nos revela nesse versículo a importância das palavras não está apenas em seu significado, mas também na sua ordem. O autor de Juízes nos revela em uma única sentença qual a ordem de prioridades na vida de uma mulher de impacto no reino de Deus. Primeiro tópico, profetiza. No original em hebraico, profetisa significa mulher inspirada, mulher sábia, de profundo conhecimento de Deus. Isso mostra que Débora tinha uma sensibilidade para ouvir a Deus, sabedoria para entender a fidelidade, para transmitir ao povo a mensagem. Pense nisso, sensibilidade, sabedoria e fidelidade. Essas são as características de uma mulher inspirada por Deus. Deus vinha em primeiro lugar na lista de Débora. E você, tem colocado ele em primeiro lugar na sua vida? Quero dizer que uma oração pronta, segundos antes de dormir, não pode ser compatível com o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. A vida de oração é um dos termômetros da nossa vida com Deus. Segundo tópico, mulher de Lapidote. Se você respondeu que é a família, acertou. Débora foi esposa. Quero falar algo com muito carinho. Se dissermos que vivemos de acordo com a palavra de Deus, o nosso lar deve ocupar o segundo lugar na nossa lista de prioridades. Sim, marido e filhos. Hoje em dia, colocar a família acima da vida profissional para muitas pessoas pode ser uma afronta. Em primeiro lugar, para Deus, até aceitamos sem muita polêmica, mas o segundo lugar para o marido parece coisa das nossas avós. Em segundo lugar na lista de Débora, e certamente o mais problemático para as mulheres de hoje. Um dos motivos é que não entendemos a diferença entre reino de Deus e trabalho ou atividades na igreja. Algumas mulheres preenchem a sua semana com várias atividades e deixam seu lar sem cuidado. Precisamos de discernimento que vem do alto para não inverter as prioridades dentro da nossa casa. Estão as pessoas mais importantes da nossa vida. Terceiro tópico, julgava Israel naquele tempo. Em terceiro lugar, Débora foi juíza. Interessante perceber que o título mais extraordinário de Débora é o que ocupa o último lugar no versículo. A Bíblia fala de muitas profetisas, mas só Débora era juíza. Ela foi líder em Israel, rompeu barreiras inimagináveis no mundo antigo. Foi uma mulher privilegiada, ocupando posição de honra sem precedentes na história das mulheres de Israel. Ela não se deixou dominar pelo seu título, nem se deixou consumir pela vaidade da sua posição. Débora desempenhou seu papel com zelo, mas primeiro se dedicava a Deus e ao seu marido, nessa ordem: profetisa, esposa, juíza. Essa foi a forma com que Deus escolheu apresentá-la para nós. Essas foram as características que Deus escolheu para cumprir os seus propósitos na vida de Débora e em sua nação, Israel. Deus nos ensina a ter em primeiro lugar, na sua presença,
um segundo lugar na nossa família e um terceiro lugar a nossa posição.